alunos, me chamo Fábio Muti, sou professor de Geografia e Atualidades. Vamos aqui discutir diversos assuntos relacionados ao estado de Rondônia, voltados para a disciplina de Geografia e Atualidades. Nós do curso Silvio Sandi desejamos todo sucesso para vocês e vamos aqui ao longo de todas as aulas discutir inúmeros assuntos intrínsecos à geografia local. O estado de Rondônia, ele é um dos estados em que no dia a dia as pessoas pouco discutem em função da grande distância, né, dos grandes centros do Brasil, seria o Centro-Sul e toda a faixa litorânea do Nordeste. Então, nós vamos aqui pegar dados bem minuciosos. Então, nós desejamos a vocês todo o sucesso necessário para que você possa chegar no concurso do Cefim e conseguir o maior êxito possível. Vamos começar hoje a falar sobre o histórico da formação do estado de Rondônia. O estado de Rondônia, ele juntamente com o estado do Amapá e o antigo Rio Branco, eles se formaram a partir de um desmembramento. Desmembramento esse que ocorreu principalmente a partir dos estados do Mato Grosso e do estado do Amazonas. Isso a partir de 1943. Os dois últimos tiveram curta duração. Eles foram extintos a partir da Constituição de 46. Então são dados extremamente importantes para que você possa compreender essa formação brasileira na faixa oeste. Só lembrando também a vocês, muitos alunos, eles sempre gostam de falar sobre a colonização brasileira, lembrando o Tratado de Tordesilhas. Essa faixa oeste brasileira, ela começou a se formar a partir do Tratado de Madrid, que foi um tratado que tanto Espanha quanto Portugal viram que era necessário devido à expansão brasileira para a faixa oeste. Por quê? Aquela faixa oeste, que compreende o atual território brasileiro, era uma faixa que nós podemos utilizar o termo técnico de anecúmena, ou seja, um lugar de difícil acesso. Era difícil acesso tanto para a Espanha quanto para Portugal. Para a Espanha, principalmente em função da Cordilheira dos Andes. Então toda a faixa a partir do Oceano Pacífico em direção à Amazônia era de difícil acesso para eles. Já em relação ao Brasil, que seria a partir do Atlântico, a distância a partir do mar era muito grande. Então, em função disso, era uma área que a expansão se deu de forma lenta, porém o Brasil acabou atingindo territórios muito mais amplos do que o primeiro tratado, que seria o Tratado de Tordesilhas. Vocês podem observar nesse mapa, se vocês notarem, você tem aqui o atual Acre, que era o Rio Branco, e notem vocês aqui, ó, na parte superior brasileira, onde nós temos hoje os atuais estados de Roraima e Amapá, e aqui, que é o nosso objeto de estudos, que é o estado de Rondônia, eles não existiam. Esse é um mapa antigo, esse mapa ele é do início do século XX, e aí fica bem claro o que nós acabamos de discutir. Então é interessante que vocês percebam isso. Só lembrando a vocês, a parte mais habitada do Brasil, ela se dá a partir do litoral. Por que a partir do litoral? Foi aqui que começaram a surgir as primeiras áreas urbanas. São Paulo, por exemplo, com a cidade de São Vicente, e a primeira capital, que foi Salvador, no litoral brasileiro. Então, a expansão, ela se deu de forma lenta. Vamos lembrar que estamos falando do período colonial, transportes era uma grande dificuldade, e também as mudanças climáticas, e também as próprias intempéries também relacionadas às questões ambientais, que a gente vai estar discutindo também durante as nossas aulas. Então, esses territórios, eles acabaram surgindo por um interesse brasileiro. O Brasil tinha que estar focado nesse território. O Acre, que acabou sendo comprado da Bolívia, isso já no início do século XX, após alguns conflitos que ocorreram no final do século XIX. Já esses três outros territórios, que seria o
território do Amapá, o território de Roraima e o território de Rondônia, eles percebiam, eles que eu digo, o governo federal, o governo federal notou que havia uma necessidade muito grande de melhorar a estrutura desses territórios. Como eles eram territórios que não tinham poder econômico, então o governo federal tomou para si a responsabilidade desses territórios. Então, no caso, o estado de Rondônia, ele foi um estado que surgiu a partir do desmembramento de áreas do estado do Mato Grosso e do estado do Amazonas. Vamos voltar aqui. Então, hoje, o que nós temos como território brasileiro, propriamente, a partir da Constituição de 1988, seria o próprio estado de Rondônia, que é o nosso objeto de estudos, além do Amapá, Roraima, Acre, como eu já falei, que foi um acordo com o governo da Bolívia, e em 88 surgiu o estado do Tocantins. Eu estou citando apenas para vocês terem uma noção do atual território brasileiro. O território brasileiro que nós conhecemos hoje surgiu a partir de 1903, digamos assim, após o firmamento, né, do acordo entre Brasil e Bolívia com a compra do Acre. Ok? Então, vamos lá. Só lembrando, o município de Porto Velho, que é a capital do estado de Rondônia, ele foi criado em 2 de outubro de 1914 a partir de uma lei estadual do estado do Amazonas. Só lembrando, era o estado do Amazonas que era o proprietário, digamos assim, ou seja, era um território, melhor dizendo, do estado do Amazonas. Então, Porto Velho era uma cidade situada no estado do Amazonas, como diversas outras. E o município de Guajará-Mirim, em 1928, também foi criado a partir de uma lei estadual do Mato Grosso. Lembrando a vocês que o estado de Rondônia, ele é um território que no passado era parte do Mato Grosso e parte do estado do Amazonas. Então, eles criaram posteriormente o que era chamado de Território Federal do Guaporé. Esse era o nome daquele território. Era uma área federal, ou seja, uma área de responsabilidade da União. Em 1977, já existia propriamente o estado de Rondônia. O estado de Rondônia ele foi criado no período da ditadura militar. Surgiram alguns outros municípios: Ariquemes, de Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena. Só lembrando, só a fim de comparação, o estado da Bahia ele tem 417 municípios. O estado de Rondônia ele tem 52 municípios. Porque a região norte, se você for observar outros estados também da região norte, tem poucos municípios. Uma das explicações está no fato de que ali é uma região anecúmena, como eu falei para vocês, ou seja, uma região de difícil acesso. Então poucas pessoas elas acabaram habitando aquele território. Tem as questões também econômicas, não há grandes atrativos econômicos que possam fazer com que aquele território se torne um território mais habitado, como é o caso do litoral brasileiro. E também tem um aspecto propriamente da colonização. A colonização brasileira, ela nunca, pelo menos no período colonial, a partir de 1500 até o início da República, não houve grandes incentivos para o crescimento, a expansão daquele território. Então, o que foi que aconteceu? Você não tem como criar cidades sem que elas possam se manter. Então, uma cidade ela tem que se bancar, digamos assim. Então, você tem apenas 52 municípios no estado de Rondônia. Vamos lá. Outros aspectos históricos que é bom a gente estar lembrando. Em 1983 ocorreu a emancipação dos municípios de Rolim Moura e Cerejeiras, criado por decreto-lei estadual. Então, mais 2 municípios que surgiram. Muitos desses municípios eles começaram a surgir a partir da criação da BR-364. Como uma rodovia ela tem que abrir uma grande área, todas as faixas laterais, né, ou seja, toda a área em que ela vai cortar, você acaba tendo aí uma atração.
Ou seja, enquanto a estrada está sendo construída, surgem ali bares, restaurantes, hotéis, o próprio solo, a população quando percebe que é um solo que é propício para o plantio, as pessoas começam a plantar. No caso do estado de Rondônia, também facilitou a exploração mineral. Então tudo isso acabou gerando algumas outras cidades no decorrer da BR-364. Só lembrando a vocês, eu já comentei aqui no início, mas para a gente fechar isso daqui, essa parte, o estado de Rondônia está localizado na região norte e tem como limite os estados do Mato Grosso, Amazonas, Acre e a República da Bolívia. Como a Bolívia é um país extremamente pobre, um dos mais pobres da América, então um um território que faz vizinhança com o nosso, ou seja, é uma área limítrofe, ou seja, o Brasil precisa ter um grande cuidado no que se refere a essas fronteiras. Ou seja, a fronteira seca brasileira ela é muito grande. A fronteira com o Oceano Atlântico é grande também. Mas a nossa fronteira seca ela se dá por um território extremamente grande e com inúmeros países. E países que têm diversos problemas. Então, no caso do território de Rondônia, que faz fronteira com a Bolívia, é um local que os órgãos federais eles precisam ter toda a atenção. Eles não podem deixar de lado. Então, é bom que vocês tenham atenção também quanto a isso. Ok? Então, quando vocês forem ler, por gentileza, algumas reportagens, se vocês puderem também, é sempre bom vocês estarem antenados no estado pelo qual vocês vão fazer um concurso público. Então, a dica que eu dou para vocês também é procurar os jornais mais lidos no estado e vocês, por gentileza, sempre leiam a parte econômica, a parte de atualidades, para vocês ficarem mais focados em tudo aquilo que ocorre no dia a dia daquele estado, ok? Vamos lá. O município mais populoso é também a capital, que é Porto Velho. Porto Velho ele é banhado pelo rio Madeira e tem aproximadamente 1,8 milhões de habitantes, um pouco menos do que isso. A população de Porto Velho, ela não é das maiores do Brasil, se você for comparar com outros ambientes. Então, perdão, eu acabei gerando um equívoco. Eu falei 1,8 milhões a população de Porto Velho, mas não, é do estado de Rondônia. A cidade de Porto Velho, na verdade, tem menos de 1 milhão de habitantes. Na verdade, pouco mais de 500 mil habitantes. Se você for comparar, cidades como Campinas, em São Paulo, tem população maior. A própria Feira de Santana, na Bahia, tem uma população maior do que a de Porto Velho. O estado todo tem menos de 2 milhões de habitantes, seria 1.787.279 habitantes, de acordo com o IBGE. População essa que é menor do que a de muitas capitais, como é o caso de Salvador, que tem aproximadamente 3 milhões de habitantes, e todo o estado de Rondônia tem uma população que é muito próxima à população da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Só lembrando a vocês, eu comentei anteriormente e falei com vocês a respeito das regiões ecúmenas e anecúmenas. Região ecúmena é toda aquela região em que você vai ter uma facilidade para você estar se inserindo. Então você tem facilidade em conseguir um emprego, em você montar uma estrutura, em você viver naquele território. Então a região norte, poucas serão as cidades extremamente populosas, como é o caso de Belém do Pará e de Manaus. Todas as outras capitais não têm populações grandes, em função da grande distância dos grandes centros. Ok? Outra coisa também, apenas 3 municípios, de acordo com dados do censo do IBGE, o último censo, tem mais de 100 mil habitantes. Então é bom vocês terem essa noção. Seria a própria Porto Velho, como eu falei
aproximadamente meio milhão de habitantes, Ji-Paraná e Ariquemes. Todas as outras cidades estão com populações abaixo de 100 mil. Só lembrando, cidades de 0 a 99.999 habitantes são consideradas como cidades pequenas. Já cidades de 100 mil a 999.999 habitantes são consideradas como cidades médias. Então, observe que o estado de Rondônia não tem nenhuma cidade grande, que seriam cidades de 1 milhão a 9.999.999 habitantes. Então, observe que não há nenhuma cidade grande no estado de Rondônia. A população de Rondônia ela é extremamente diversificada, porque muitas pessoas elas acabaram se deslocando para o estado de Rondônia. Pode ser o caso de vocês futuramente, torço para isso. E essas pessoas foram em decorrência de oportunidades que surgiram lá. Diversas obras que surgiram, exemplo, hidrelétricas que foram implantadas, a própria ferrovia Madeira-Mamoré, que vamos discutir mais à frente também sobre ela, além de inúmeras outras obras que surgiram naquele estado, geraram um grande atrativo. Então muitas pessoas acabaram indo para lá e lá acabaram constituindo família, escolheram viver lá, e essa é uma característica da população local. Então você vai ter gente lá de diversas partes do Brasil. Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo, Sergipe, ou seja, de inúmeros lugares do Brasil. Também pelo fato de fazer fronteiras com a Bolívia, você vai encontrar bolivianos morando lá também, peruanos também, chilenos você vai encontrar. E uma novidade, né, no que se refere à demografia local é o fato de que diversos haitianos também se deslocaram para o estado de Rondônia. E isso fez com que o estado de Rondônia fosse em números, na verdade, em números estatísticos, né, se você pegar por faixa de 100 mil habitantes, o estado de Rondônia foi um dos que mais receberam imigrantes nos últimos anos. Então, se você pegar por faixa de 100 mil habitantes, é bom lembrar isso. Em números totais, não, que você não tem como comparar um estado como Rondônia, que tem 1,8 milhões de habitantes, você não tem como comparar com São Paulo, que tem mais de 40 milhões de habitantes, ok? Já se você comparar em relação a números, em dados estatísticos, né, em faixa de 100 mil habitantes, como é comum em estudos demográficos, o estado de Rondônia foi sim um estado que recebeu muitos imigrantes. Inclusive, mais à frente, eu vou estar discutindo com vocês uma questão falando sobre isso. Vamos lá. Da mesma forma que acontece em todo o Brasil, a região de Rondônia é uma região com um relevo extremamente desgastado. Só lembrando, o Brasil ele fica situado no centro de uma placa denominada de placa sul-americana. O território brasileiro ele é muito antigo e dessa forma ele é muito desgastado. Você não tem aqui dobramentos modernos. O que seriam dobramentos modernos? Seriam grandes, eu vou simplificar para vocês nesse momento. Dobramentos modernos seriam aqueles dobramentos que ainda estão se formando. Por que no Brasil você não tem isso? Porque aqui você não tem atividades sísmicas, você não tem encontro de placas para estar gerando grandes montanhas, você não tem aqui atividades vulcânicas. Então o relevo brasileiro ele é um relevo que ele já é estável já há muitas eras. Então o que nós temos aqui na verdade é um território extremamente desgastado. Por isso, em nenhum lugar do Brasil você vai ter grandes montanhas. Se você pegar as maiores montanhas do mundo, você vai perceber que nenhuma delas está situada no território brasileiro. Nenhuma mesmo. O lugar mais alto do Brasil tem menos de 3.000 metros de altitude. Ou seja, o Pico da Neblina, que fica no estado do Amazonas, ele está num lugar mais baixo do que a cidade de La Paz, na Bolívia, por exemplo. La Paz fica situada a 3.600 metros. Estou falando isso apenas para vocês terem uma noção do que eu estou falando quando eu cito para vocês que o território brasileiro ele é muito baixo. Só para vocês terem uma noção melhor,
observando o PowerPoint, notem aí, ó, 94% do território encontra-se em altitude de 100 a 300 metros. Então são relevos baixos, denominados como planícies. Aí você tem aqui, ó, os principais rios: Madeiras de Paraná, Guaporé, que dava nome a esse território quando era uma área federal, e Mamoré, que são os principais rios. O clima é equatorial, ou seja, ele é extremamente quente durante todo o ano e bastante úmido. E a economia é baseada na pecuária e na agricultura: café, cacau, arroz, mandioca, milho. E vale lembrar vocês, já que a gente está citando sobre a agricultura, o cacau tem crescido consideravelmente na região. É um dado positivo. Já a pecuária tem crescido consideravelmente também, só que aí também tem um dado que é negativo, pois boa parte dessa pecuária é extensiva, ou seja, o gado ele fica criado solto no pasto. Então, para ele ficar criado solto no pasto, ele precisa ter um grande território, esse território composto de muito capim, né? Ou seja, as gramíneas elas têm que ter ali em grande quantidade. Então, nesse caso, você vai ter que desmatar enormes áreas. Então, a pecuária extensiva em áreas amazônicas não é algo que os ambientalistas gostam. Na verdade, há inúmeras críticas sobre a pecuária. E a pecuária extensiva, ela, desse ponto de vista da expansão, da necessidade de grandes áreas, ela é extremamente nociva. A pecuária intensiva, só para fechar esse entendimento, é aquela em que o animal fica preso, ou seja, ele fica confinado, ele não tem grandes áreas, porém, ele precisa também, de uma forma indireta, de uma área considerável. Não de forma direta. Por quê? Porque ele vai precisar comer. Como ele come ração, então vai ser plantado em outro território. Ok? Então é bom que vocês entendam isso. Voltando então, a pecuária extensiva, ela tem crescido consideravelmente no estado. Então, essa é uma das principais causas de desmatamento na região. Uma outra curiosidade sobre Rondônia é a homenagem. O Marechal Rondon, ele foi o homenageado. Não confundam isso. Estamos falando do estado de Rondônia. Eu já vi alunos questionarem sobre Rio Branco. Na verdade, Rio Branco é capital do Acre. Então, não confundam esse dado. Essa homenagem, quando a gente fala de estados, seria Rondônia, o único estado em que foi feita uma homenagem. Ok? Já a capital, nós temos Rio Branco, que aí é uma coisa totalmente distinta, ok? É bom, porque eu estou lembrando isso para vocês. Às vezes, uma questão que é tida como muito fácil em um concurso, de uma questão como essa, às vezes o aluno confunde. E às vezes é uma questão que bota você entre os classificados ou não. Então a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Aqui só alguns outros dados do território. Aqui nós falamos sobre o Planalto Cristalino. O que seria um Planalto Cristalino? O Planalto Cristalino é aquele que ainda é formado por uma rocha matriz, ou seja, ela é uma rocha de origem vulcânica. Então, no caso, nós temos aí o Planalto Cristalino, que ele ocupa boa parte do território. A Chapada dos Parecis ela é a mais famosa. Nós temos em Rondônia. As planícies aluviais são aquelas pequenos trechos, né, pequenas faixas de terra que tem grande acúmulo de sedimentos. Por que grande acúmulo de sedimentos? Vamos lembrar, tudo que está em um lugar mais alto tende a cair, é uma questão gravitacional. Então as planícies são áreas de acúmulo de sedimentos. Então toda planície ela é uma área de acúmulo de sedimentos. Então no caso, os rios do estado, eles passam por áreas de planície. Só lembrando, o rio nasce na área mais alta e deságua na área mais baixa. Ou seja, vai da sua nascente até a sua foz. Então as áreas mais altas acabam levando sedimentos para as áreas mais baixas, que seriam as planícies aluviais. Uma coisa interessante também que eu dou uma dica para vocês é observar o mapa político do território. Por que isso? O estado de Rondônia, como qualquer outro estado, eles gostam de pegar questões que são bem intrínsecas à história deles. Por isso, no início dessa aula, eu pedi a vocês
que tivessem uma atenção sobre o dia a dia do estado. Tanto que eu dei uma dica para vocês para buscarem o jornal de grande circulação para vocês darem uma lida frequentemente, para vocês terem uma noção maior sobre o estado. Então eu coloquei esse mapa aqui para vocês terem uma noção maior sobre os pontos cardeais relacionados ao território. Só lembrando a vocês, é um estado que faz fronteira com a Bolívia. Você tem aqui a Bolívia de um lado, você tem aqui o estado do Mato Grosso, você tem aqui o estado do Amazonas e você tem aqui uma pequena faixa que é o estado do Acre. Além disso, você tem que ter uma noção sobre os pontos cardeais, pois pode surgir uma questão como essa. Então é bom que vocês tenham uma noção quanto a isso, entendeu? Então não confundam os pontos cardeais. Parece uma coisa boba, mas não é. Muita gente às vezes confunde. Norte e sul não há grande confusão, mas você tem que lembrar no que se refere a leste e oeste. Então vocês têm que ter uma noção disso, porque eu vou mais à frente estar discutindo com vocês, não nessa aula, mas em outra, uma questão que ele pergunta sobre uma cidade que está situada em um dos pontos cardeais. Então é bom vocês terem uma noção. São poucas as cidades, então claro que você não vai estar gravando as 52 cidades do estado, mas você tem que ter uma noção sobre as principais cidades, principalmente essas que estão nas áreas limítrofes. Exemplo, Porto Velho, claro, é a capital, antes de mais nada, você tem que ter uma noção maior. Vilhena também, Costa Marques. Então é bom que vocês tenham uma noção sobre essas cidades, ok? É bom que vocês tenham essa noção. No que se refere aos aspectos econômicos, que a gente vai estar discutindo também, e eu vou estar sugerindo, vou estar dando algumas dicas para vocês, eu vou também estar dando algumas dicas sobre determinadas cidades. Exemplo, o estado de Rondônia é um dos maiores, digamos, vendedores, exportadores de cassiterita do mundo. Então, a maior reserva de cassiterita do Brasil está situada no estado de Rondônia. Então, a gente vai estar discutindo principalmente sobre a cidade propriamente, onde está essa grande reserva de cassiterita. Vamos seguir finalizando essa aula, discutindo essa questão aqui, que tem alguns dados bem técnicos que eu quero que vocês tenham uma noção. Então, essa questão eu vou estar pegando alguns dados que é bom vocês estarem revisando. Então, eu vou estar lembrando a vocês. Ela começa com um texto que tem algumas palavras que são bem técnicas. Então, é bom que vocês tenham uma noção. Vamos lá. Desde a boca do Jauru, pela parte ocidental, só lembrando, ocidental e oriente. Ocidental seria oeste, oriental seria leste. Então, é o tipo de questão que, se você não pegar esses dados, você perde, você erra. Aí ele segue. Prosseguirá a fronteira em linha reta até a margem austral do rio Guaporé. Austral também é um outro dado técnico. Austral seria sul, boreal seria norte. Aurora boreal, por exemplo. Aurora boreal, quando a gente cita, seria o quê? Uma aurora que fica situada, você só vai ver a aurora boreal no norte do planeta. Então aqui, se ele cita austral, seria ao sul do rio Guaporé. Defronte da boca do rio Sararé, que entra no dito Guaporé, pela sua margem setentrional. Setentrional seria norte também. Ou seja, norte, boreal, norte são sinônimos. Com declaração que, se os comissários que se hão de despachar para o regulamento dos confins dessa parte, na face do país, achar entre os rios Jauru e Guaporé outros rios, ou balizas naturais por onde mais comodamente e com maior certeza se possa assinalar a raia naquela paragem. Paragem seria o local mesmo de parada. Simplesmente isso. Salvando sempre a navegação do Jauru, que deve ser privativa dos portugueses, e o caminho que eles costumam fazer do Cuiabá para o Mato Grosso. Os dois autos contraentes consentem a prova que assim se estabeleça sem atender alguma porção mais ou menos de terreno que possa ficar a uma ou outra parte. Digamos que você lê uma questão como essa, se você não tiver um conhecimento do que eu acabei de falar, ele aí está falando sobre o Tratado de Madrid.
só lembrando o início da aula, o Tratado de Madrid foi o segundo tratado firmado entre Portugal e Espanha para delimitar territórios. O Tratado de Tordesilhas foi o primeiro. Então, caso você se depare com uma questão como essa, que você tenha dificuldades, a dica que eu dou para vocês é: busque o que se pede, já que o texto, o fragmento, ele serve para estar dando a você um conhecimento maior ao que ele quer. Aí ele segue. A respeito da sistematização das fronteiras da região amazônica no século XVIII, analise as afirmativas a seguir. Aí ele diz: o tratado privilegiou a rede fluvial e os marcos geográficos para definir as novas fronteiras a serem confirmadas por eventuais comissões demarcatórias de ambas as partes. Está verdadeiro pelo seguinte: a rede fluvial era a principal forma de chegar ou sair desse território. Então ele era de grande valia para o tratado, tanto para a Espanha quanto para Portugal. A negociação garantiu a Portugal o controle exclusivo da navegação pelo rio Jauru, fator importante porque permitia supervisionar o acesso às minas de Mato Grosso, território elevado à capitania em 1748. Verdadeiro também, pois o interesse de se expandir para aquele território, inclusive eu vou mais à frente discutir uma questão com vocês sobre um forte que foi construído lá, era você ter um acesso aos rios que facilitasse o escoamento da produção nas minas que já existiam no território. E o item 3, o acordo se baseou no princípio do ut possidetis, segundo o qual o direito de posse da terra caberia a seus efetivos ocupantes. Ou seja, esse princípio que foi criado, ele tinha, antes de mais nada, a ideia de que se você colonizou aquele território é seu. E foi feito de comum acordo entre Portugal e Espanha, para a sorte do Brasil. Ok? Então aqui a resposta correta é a E. O item E seria a resposta correta. Ok? Um abraço e até a próxima.